vocês falar na linguagem que todo mundo entende, para edificar um ao outro, se é para ser do jeito que está sendo, para criar divisão, discórdia, enfim. Então falem na linguagem que todo mundo entende, na língua que todos entendem, mas que ajude a edificar, a construir e não a destruir, do jeito que estava sendo usado o Sidom. Então Paulo, ele é firme. Por isso que Paulo ali, Paulo vai levantar várias coisas polêmicas nessa carta, por causa dessa briga, dessa divisão, dessa desunião. E ele vai ser claríssimo, ele vai várias vezes durante a carta advertir: o único líder é Jesus Cristo. E Jesus Cristo que é sabedoria de Deus. Porque se não bastasse, a turma brigando: eu sei mais do que você, a sabedoria de Deus está comigo. O outro dizia, a outra dizia, a sabedoria de Deus está comigo. Só existe uma sabedoria: Jesus Cristo. Só a sabedoria de Deus é Jesus. E o único líder é Jesus. E aí nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos ter essa confirmação. A sabedoria que está no Antigo Testamento é Jesus Cristo ao término. Tá? Então veja, e mais uma coisa, ele ainda diz assim: a comunidade de fé deve ser unida nas diferenças, respeitar as diferenças, deve estar unida na pluralidade. Pluralidade é o saber, é eu não querer informar todo mundo na mesma forma. Isso se chama uniformidade. Agora, unidade é quando a gente respeita as diferenças que existem e trabalha todos pelo mesmo projeto, que é o projeto de Jesus Cristo. Respeitando culturas, respeitando diferenças, respeitando estilos de trabalho, respeitando os dons, mas juntos trabalhando por uma única causa, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a promoção do seu Evangelho. Deu para entender? Paulo é firme nessa carta. Então, a comunidade de fé deve ser unida na pluralidade, sem discriminar ninguém, superando os conflitos da comunidade. Só assim, acabando com essas rivalidades entre as lideranças que formavam partidos. Paulo, a partir disso, vai tomar a defesa dos fracos. Ele vai lutar pelos pobres, escravos, trabalhadores, manuais e analfabetos. E vai com isso tudo dizer, ele vai insistir que as lideranças devem ser servidoras da comunidade, colaboradoras de Deus, administradoras dos dons de Deus e não donas dos dons. Se deixar animar pelo Espírito e não por interesses pessoais. E Paulo diz: mais que promoção pessoal, é um dom do Espírito servir a comunidade que é templo de Deus. Vou repetir o que Paulo diz: mais que promoção pessoal, é um dom do Espírito Santo servir a comunidade que é templo de Deus. Portanto, o nosso sentido de sermos lideranças, de trabalharmos, é servir a comunidade, que isto é um dom do Espírito Santo, servir a comunidade que é um dom de Deus, que é templo de Deus. E aí ele diz assim: os empobrecidos, estes sim, são os possuidores da sabedoria de Deus. Leiam em casa, capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, os versículos 26 em diante. Aí vocês vão entender o que Paulo fala em relação àqueles que se julgam ser grandes, fortes, donos e sábios. E ainda Paulo, então, já vou concluindo, Paulo enfrenta nesta carta 3 casos de práticas imorais que haviam dentro das comunidades e que parecia que era o normal. O primeiro dele nós encontramos no capítulo 5. Era o caso de um incesto. Um membro da comunidade cristã estava maritalmente vivendo
vivendo com a madrasta dele. E a comunidade achava isso mais do que normal. Ninguém fazia nada.